Muito bem, e aqui eu já tenho um convidado muito especial, que é o Gerson Grácia. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Thiago. Então tá joia também. Gerson, você é palestrante e trabalha com comunicação, além de outras áreas também, no Isso. empreendedorismo. E eu utilizo a minha fala, a minha comunicação para chegar até as pessoas em casa. O que as pessoas precisam para melhorar a comunicação? Como que a gente visualiza? A comunicação é muito ampla, né? Bastante. Bom, primeiro eu quero te dar parabéns pelo novo espaço. Obrigado. E agradecer pelo convite, agradecer a toda a sua equipe e cumprimentar toda a audiência que é grande hoje. Então vamos lá. O que é comunicar? Comunicar é tornar comum. Se você não torna a sua mensagem comum, você não comunica. Se você não entende de que forma o outro precisa que você exponha as suas ideias, você não comunica. Nós acabamos de ver dois exemplos de comunicação. A dança comunica com o corpo, comunica através da emoção, e vimos a lingerie. A lingerie faz com que a mulher comunique a intenção dela perante uma determinada situação. Ou no cotidiano, ou em datas comemorativas, Isso, em quer dizer, algumas situações. Se a mulher tenta se comunicar através de uma lingerie, ou mais sensual, ou mais recatada, mais recatada, mas o outro lado não percebe, não houve comum. Se não há comum, não há comunicação. Então as pessoas têm que perceber, mas eu falho na minha comunicação onde? Essa é uma pergunta a se fazer. Eu converso com meu filho, ele não entende. Eu converso com os meus alunos, eu falo com a minha equipe numa empresa e as pessoas parecem que não entendem. Eu costumo dizer que normalmente a responsabilidade original da comunicação, tirando exceções, é de quem emite a mensagem. Porque provavelmente você está emitindo de uma forma que não gere o elemento em comum. Que é o fato de você, quando você vai transmitir algo, uma informação, no jornalismo, por exemplo, quando você vai transmitir isso, tem que ser de uma forma onde o receptor entenda esta mensagem e compreenda, porque você só receber a mensagem não é o suficiente. Não, qual é uma grande dificuldade? Nós aqui estamos em duas pessoas conversando. É muito mais provável de eu atingir uma única pessoa, mas eu tenho um monte de gente nos assistindo. Então eu tenho que me preocupar com o tipo de vocabulário que eu uso, com um gesto que porventura eu faço, que um gesto pode significar uma coisa para um público e outra coisa para outro público. Nós lidamos com etnias no mundo todo, em que determinados gestos de mão, por exemplo, significam uma coisa para uma cultura e outra coisa ofensiva, muitas vezes, para uma outra cultura. Então, quando eu falo para uma única pessoa, para um pequeno grupo, é claro que eu tenho uma possibilidade de identificar mais facilmente com quem eu preciso me comunicar. Foi isso que é uma das coisas que você pontuou para mim antes da gente estar começando aqui. Quem é o público? Né? Porque para você identificar até onde você pode chegar. Porque eu sempre digo assim, se você vai comunicar para um grupo de médicos, é uma linguagem que você vai utilizar. Sim. Se você vai para professores, é outra linguagem. Sim. E aqui a gente tem um público muito grande que talvez tenha dificuldades, por exemplo, em falar em público. Mas por que eu tenho dificuldade de falar em público? Como eu consigo melhorar isso? E talvez isso que a gente vai tentar falar para o pessoal de casa, para dar uma pontuada na cabeça deles. Eu costumo dizer o seguinte, na dúvida, simplifique. Só que é mais difícil simplificar do que complicar. Não é? Então, na dúvida, simplifica. Usa a palavra mais simples, usa a palavra mais comum, usa a palavra mais curta. Não significa que eu não devo ampliar o meu vocabulário. Né? Se eu tenho um vocabulário escasso, eu tenho dificuldades em me comunicar com um público mais instruído, ou maior, ou de diversificar exemplos. Se eu só tenho uma palavra e não tenho sinônimos, aquela palavra tem que encaixar sempre. Se eu tenho sinônimos, eu valorizo a minha figura profissional com a minha comunicação. Porque a comunicação provavelmente é hoje um dos fatores que mais faz com que as pessoas se destaquem no meio profissional. E você entra exatamente numa área interessante, que para você se destacar hoje na área da comunicação, nós estamos vivendo no mundo da internet, que é tudo muito rápido, muito eficaz, é tudo muito instantâneo. E existe uma maneira da gente conversar na internet de forma clara? Ou tem que ser realmente isso que você falou, rápido, de maneira simples? Ou
tem outras saídas? Depende muito do público que você pretende atingir. Então vamos lá. Existem, por exemplo, vamos pegar um canal de vídeos na internet. Vamos pegar lá um canal de vídeos em que há vídeos de 2, 3 minutos muito adequados para aquele público. Seja ele por motivo de idade, por instrução ou por objetivo de busca daquele vídeo. E existem vídeos extraordinários na internet de 20 minutos, 30 minutos, 1h30. Com muitas e muitas visualizações e comentários e curtidas e compartilhamentos. Então, um dos indicativos, se eu estou me comunicando bem, é como as pessoas reagem àquilo que eu comunico. É interessante essa forma de analisar, porque o canal de vídeo, às vezes tem um youtuber que tem uma determinada idade, 15 anos, 16 anos. Aí você tem um público específico que vai acompanhá-lo naquilo que ele está falando. Porque só que ele tornou rápido. algo comum. Se eu, por exemplo, tentar falar para um público pré-adolescente, provavelmente eu não vou conseguir me aproximar dele, eu não vou gerar a tal da empatia. Por quê? Porque até fisicamente eu me distancio. Eu sou um tiozão, eu sou um vozão, eu tenho que modificar alguma coisa para que aquela juventude fale assim, ó, vale a pena ouvir o que esse camarada fala. Quando é que vai valer a pena ouvir o que eu falo, ou o que eu mostro, ou o que eu escrevo? Quando eu entro na realidade dele. Se eu não entrar na realidade dele, eu não consigo puxá-lo para a minha realidade. Bacana esse gancho, porque é exatamente isso que às vezes os pais não conseguem se comunicar com os filhos, porque são linguagens diferentes. Sim. E como fazer isso? Quais as falhas que nós estamos projetando ou fazendo errado na hora da comunicação? Não é minha área de formação, a psicologia, não vou entrar nesse mérito. Mas vamos tentar imaginar a seguinte questão. Todo pai já teve a idade do filho. Certo. Os filhos nunca tiveram a idade dos pais. E os pais tentam fazer a projeção contrária, trazer os filhos para alguma coisa que eles nunca vivenciaram. Faça o contrário. Tente se imaginar, embora às vezes é um pouco difícil, como era você adolescente, como era você criança, como era você um vestibulando. O que passava pela tua cabeça, o que teu coração sentia, como que teus hormônios trabalhavam no teu corpo. É difícil? É claro que é difícil, porque essa são projeção realidades são realidades diferentes, diferentes, mundos diferentes. Mas, de maneira geral, a gente tenta fazer uma coisa que é muito difícil, colocar o filho no meu lugar. Minha filha de 8 anos, a minha filha de 5, nunca tiveram 53. Eu já tive 8 e 5, embora eu não lembre, faz muito tempo. Mas esse choque, por exemplo, ele acontece nas empresas. Como é para um dono de uma empresa ter sido um estagiário, como é para um professor de pós-graduação ter sido um aluno de graduação de primeiro dia de curso. As dificuldades que cada um vivenciou, e aí a linguagem de conversação pode ser alterada. Os exemplos, a história conecta muito fortemente. Né? A gente costuma dizer que o storytelling, né, que é a técnica de contação de histórias, ela mexe com as pessoas na comunicação, por quê? Porque ela agrega, ela une. Eu posso contar uma história, você vai ter uma percepção e a tua equipe vai ter outra, mas ela une de alguma forma. Mas em algum momento, como que a gente poderia desenvolver habilidades? Existe uma forma de desenvolver habilidades de comunicação em determinadas áreas? Ou como que você poderia explicar isso para a gente? Então vamos lá. Existem várias maneiras de eu desenvolver a minha comunicação, assim como há várias maneiras de eu desenvolver qualquer coisa na vida. A primeira delas é percebendo que eu quero, que eu preciso, que aquilo tire algumas oportunidades da minha vida, por exemplo. Então, vamos lá imaginar, olha, eu perdi uma oportunidade dentro da empresa, de crescer na empresa, por não saber falar em público, por não conseguir apresentar um projeto, por não conseguir dar conta de vender as minhas ideias dentro ou fora da empresa. Percebi isto, tornei isto consciente. Aí eu vou procurar identificar. Eu sou uma pessoa que eu tenho um vocabulário escasso. Vou aumentar o vocabulário. Eu tenho uma postura física muito fechada. Vou tentar me expandir um pouco mais. Eu tenho dificuldade em contar histórias, ou eu sou muito brincalhão. Tem gente que é o contrário, tem gente que é muito expansiva, fala demais com os braços, trejeitos demais. Isso também prejudica. Então, eu tenho que tentar identificar quais são os meus pontos falhos. Como eu faço isso? Perguntando para pessoas que possam te ajudar realmente e tendo a maturidade de aceitar. Isso talvez seja a coisa mais difícil de alguém
aceitar, entender, porque às vezes quando você vai perguntar uma coisa dessa, você vai perguntar para as pessoas próximas a você, que seja sua mãe, seu pai, seu namorado, esposa, enfim, todo mundo. E aí eles vão falar, não, você está cometendo esse erro e esse erro. E a pessoa admitir isso. Ela se retrai. Ela tenta buscar desculpas. Não, mas eu cometi esse erro porque lá na minha infância, muitas vezes ela coloca uma dificuldade que às vezes não se sustenta. Então o que eu preciso fazer de alguma forma? Tornar claro para mim aquilo que já é claro para os outros. Primeiro de tudo. Ter a maturidade de aceitar que eu posso e preciso melhorar. E a partir daí buscar. Eu posso precisar, para alguns casos, de uma fonoaudióloga, posso precisar de alguns casos de um curso de dança, de teatro. Expressão. Eu posso precisar de alguma maneira de um curso de oratória, eu posso precisar ler um pouco mais, eu posso precisar me gravar para perceber os gestos que eu realizo com muita efusividade. Eu posso melhorar a minha voz, o tom de voz. Quer dizer, para cada necessidade existem vacinas, existem remédios para isso. Então, a comunicação, eu digo que ela nunca estará perfeita. Nós sempre precisamos melhorar. Até porque os canais de comunicação se modificam. Se modificam. Muito. E não existe como a gente destacar, por exemplo, como a comunicação pode destacar alguém? É pela maneira como a gente fala, é como a pessoa é, ou é uma união? É uma união de tudo isso que você tá contando pra gente, né? É uma união e eu tenho para mim, Tiago, que eu acho que a maior dificuldade das pessoas é serem autênticas na sua comunicação. O que torna um grande comunicador de TV um destaque? Quem você admira na TV? As pessoas vão falar assim, mas como que você admira o Faustão? Eu admiro o Faustão porque ele consegue ficar horas ali se mantendo, falando e falando e falando. Isso é uma admiração que eu tenho. Ele não perde o Ele não perde. Ele consegue dar emoção num abajur. Isso. Ele tem essa habilidade. Ah, mas eu não gosto do Faustão. Por que você não gosta? Por causa disso, então não faça. Eu digo que um comunicador como o Faustão, como o Galvão, como o Silvio Santos, como alguns que já faleceram, Blota Júnior, pessoas fantásticas, a Hebe, sim, eram pessoas que eram autênticas e sempre foram, do jeito delas. O que torna essa pessoa tão forte como comunicadora é ser autêntica. Além de outras questões, é claro, né? Sim, lógico, claro. Lógico. Né, Você mesmo começou na TV 13 anos atrás, você estava me falando. 14 anos atrás. Isso. Olha a evolução que você teve. Você teve curiosidade de assistir o seu primeiro programa de TV? Não. Tenha, se você conseguir. Na verdade, assim, eu tenho, porque só que eu não tenho mais a possibilidade de vê-lo. Sim, mas eu tenho assim, vontade de relembrar o que eu fazia de atrás errado ou como era diferente, né? E naquele momento você fazia, dentro da tua autenticidade, o melhor que você podia. Porque não existia, talvez, o que você falou. A bagagem, o conhecimento, a vivência não de há outras... adolescente experiente, Tiago. Você está com 28. Não, eu tô com 34. Tá louco, rapaz. Você tem que me dar a foto. Que água você bebe? Eu comecei com 20 anos 20. na televisão. Como que você vai querer que alguém com 20 tenha um nível de experiência que qualquer pessoa acima dos 30 tem? Não tem como. Não tem como. Por mais que ele tenha vivido na rua, por mais que ele tenha estudado, não tem. Então, vivência é uma coisa que a gente só agrega vivendo. Por isso que chama vivência. Sim. E comunicar é muito mais do que simplesmente falar. Opa! Não é? Porque o comunicar, eu estou aqui falando com vocês de casa, conversando com o Gerson aqui, mas a gente está tentando levar para vocês de casa conhecimento, cultura, informação. É isso que eu falo, é mais do que falar só. Qual que é a sua visão disso? Não, na verdade nós estamos hoje num veículo que ele consegue ocupar o público que está assistindo, que é a TV ou a internet hoje, provavelmente da maneira mais completa possível. A gente só não tem cheiro e paladar, por enquanto. Mas eu tenho os outros 3 sentidos extremamente estimulados o tempo todo. As pessoas esquecem muitas vezes que às vezes elas precisam se comunicar de forma escrita. E elas falham na hora de escrever. Elas fazem uma proposta comercial confusa. Elas fazem um trabalho escrito, uma prova, um TCC, confuso. Então, comunicar, além de não levar em conta só a fala e a audição e a imagem, no caso que nós temos aqui, leva em consideração um símbolo. Se você chegar num aeroporto estranho
tá tudo escrito em inglês, ou na Arábia, Mas algumas coisas você vai reconhecer. Se você pegar hoje um livro de alemão, você lê alemão? Não. Nem eu. Você lê inglês? Alguma Um pouco, coisa. eu um pouco. Mas um livro de alemão você reconhece as letras, mas você não identifica as palavras. Se você pegar um livro em japonês, você nem a letra reconhece. Então, a comunicação é tornar comum. Se eu não torno comum, eu não comunico. Que seria, aí entra a parte dos símbolos que você acabou Dos de citar. símbolos, da roupa. Da roupa. A roupa comunica? Claro que Comunica O bastante. que é uma das primeiras coisas que um grupo de jovens, por exemplo, começa a se parecer uns com os outros? Roupa, tipo de cabelo, tipo de maquiagem. Se você for a uma escola, você vai perceber vários grupos em que as roupas estão meio que parecendo, semelhantes. E ali eles têm uma E união. ali você tem uma identificação não só daquela tribo, mas você tem uma identificação econômico-social. Você pode ter uma identificação política através de símbolos, comunicando. Nós estamos numa época de eleição. E a expressão facial Então, também ela comunica. Muito. Como as pessoas estão reagindo a você, reagindo àquilo que você está falando, sentindo. Sim. A capacidade de ler o que o outro está projetando na sua expressão facial é uma habilidade a ser trabalhada. Mas isso é uma questão que eu percebo também que poderíamos entrar na psicologia nessa hora. Certamente. Porque quando a gente projeta algo na nossa conversa, eu estou projetando algo que você pode estar transmitindo para mim e vice-versa. Mas isso também é psicologia, é você sentir o que o outro está... É perceber o outro. Perceber o outro. Muitas vezes eu vou usar uma palavra que você conhece de outro significado. Por exemplo, vou usar uma palavra que as pessoas utilizam de uma forma, às vezes, indireta, que ela tem cabimento dessa forma indireta, que é ignorante, por exemplo. O que é ignorante? Ignorante é quem ignora, quem desconhece, quem não domina determinado assunto. Mas eu posso falar, Tiago, você está sendo ignorante. E você, na hora que você faz assim, eu falo, opa, ele identificou a palavra ignorante pelo aspecto de rude, grosseiro, mal educado, menos desinformado. Sim. Então é uma palavra simples, como poderíamos usar várias outras aqui. Agora, se eu percebi em você que na tua reação você fechou o seu rosto, ou você sorriu, ou você relaxou, ou você empunhou o seu corpo à frente, eu tenho que saber ler essa característica sua, de alguma forma. Bacana esse exemplo de ignorante, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, absolutamente significa não. Quando você fala alguma coisa, absolutamente, significa não. Aqui no Brasil você fala... De forma categórica, absolutamente. definitiva. Agora, aqui no Brasil, você fala absolutamente, é com certeza. Você gosta de estar aqui? Absolutamente. Sim. Nos Estados Unidos é não. Então, É uma negativa veemente. Veemente. Como a gente tem isso? E, pra gente finalizar, a gente ainda tem um tempinho. Que bom. Como as pessoas podem fazer para falar em público sem ter medo? Existe uma técnica especial para isso ou não? Na verdade, técnicas existem várias. Como eu comentei, a primeira questão é perceber que você tem dificuldades e perde oportunidades por isso. Oportunidades profissionais, sociais, seja lá o que for. Como eu faço para encarar? Existem cursos, existem livros, existe hoje o YouTube, existem canais hoje de comunicação os mais diversos, mas a questão é treino. Não há como melhorar sem treino. A gente melhora a natação com treino, a gente melhora a culinária com treino, a gente melhora a escrita com treino, a gente melhora a comunicação com treino. Com treino. Comunicação no sentido de fala, expressão, palestra, né? expressão, sala de aula. Ah, Gerson, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar os desafios que me são impostos. Comece a treinar na condição que lhe é mais favorável. Ah, eu não consigo aceitar, por exemplo, o professor chama um aluno em sala de aula. Quem pode vir à frente explicar ou quem pode apresentar esse tópico? A pessoa vai fugir, né? Às vezes é obrigatório. Trabalho em grupo, etc, 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 o cara trava e não vai. Se você só deixar as oportunidades que lhe são impostas, elas sempre serão desfavoráveis, porque você não as controla. Se você começar a criar essas oportunidades, você vai criar de acordo com aquilo que lhe é mais agradável, favorável, dominado. E aí você pode ir criando. Né? Perfeição nós nunca teremos. Nunca. Tem gente que faz assim, ó, quando você vai falar em público, leva uma caneta e fica segurando, um clipe, fica segurando. Leva algumas muletas. Umas muletas para descarregar ali o que você tem, né? Sim.
E eu sempre digo para as pessoas que, assim, você muitas vezes está... Geralmente eu entrevisto as pessoas e falo assim, você vai ficar nervosa na primeira. Na segunda, vai estar indo um pouquinho. Na terceira e na quarta em diante, você já começa a relaxar, porque é Você treino. vai se habituando com determinadas questões. Por que o medo muitas vezes se instala? O medo, ele é um sinal do desconhecido. As pessoas têm medo do que é desconhecido para elas. Por que eu tenho medo, por exemplo, de andar na rua no escuro? Porque eu não sei o que vem ali na frente. Sim. O que tem no escuro, talvez não tivesse no claro. Porque aquela pessoa que poderia, por exemplo, me assaltar, não estaria ali no claro. Mas o escuro me dá o desconhecido. Por que eu tenho medo de falar em público? Normalmente é pelo medo de crítica, porque eu não sei o que vem de lá. Por mais que eu me prepare para cá, eu não sei o que vem de lá. Eu não sei se eu vou ter uma plateia hostil, se eu vou ter alguém que sabe mais do assunto do que eu. Aquele professor em sala de aula, num seminário, está me avaliando? Sim. Eu não sei se eu vou ter um coleguinha que leu o meu tema e vai fazer uma pergunta só para me sacanear. Quer dizer, normalmente o medo é um reflexo do desconhecido. Quando eu passo a conhecer, e conhecer é experimentar, eu melhoro a minha condição de falar em público. Então, tente, arrisque, melhor. Você que está ouvindo a gente, vai para frente, arrisca, se grava. Hoje tem celular para tudo. Quando eu comecei 20 e tantos anos atrás, Não tinha era uma essas técnicas, né? dificuldade você ter uma câmera. A gente mal e porcamente tinha lá uma máquina fotográfica de filme, era muito difícil. Hoje não, hoje boa parte das pessoas tem um celular. Se filme, se grave. Quando você sentir que está minimamente preparado, encara, vai para cima. Tá vendo? Gente, dica para vocês do Gerson Grácia. Gerson, muito obrigado por Muito ter vindo obrigado, aqui, parabéns tá? mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu. Estarei sempre à disposição. Obrigado.